que será que um time de futebol, uma comunidade de imigrantes e a alta política têm em comum? Parece uma mistura improvável, né? Pois bem, a gente vai ver que na São Paulo dos anos 1930, essa conexão era muito forte. A bola rolava sim, mas o jogo ia muito, muito além das quatro linhas. E olha, toda essa nossa conversa de hoje parte de um trabalho muito bacana. É um artigo acadêmico que age, sabe, como uma chave para a gente entender um lado quase secreto da história, a vida política superativa dos clubes de imigrantes portugueses daquela época. Será que um clube de futebol pode ser um ator político? Essa pergunta é boa, né? Porque ela bate de frente com aquela ideia que a gente sempre ouve, de que esporte e política não se misturam. Mas será que é assim mesmo? Então, para a gente entender bem essa história, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos mergulhar na São Paulo dos anos 30. Depois, vamos conhecer os clubes que eram o coração da comunidade portuguesa. E por fim, a parte mais legal, vamos desvendar a rede de poder que eles criaram por trás dos panos. Bom, vamos começar quebrando um mito. Aquela ideia de que o esporte é um lugar sagrado, totalmente neutro, sem nenhuma ligação com política. E a grande sacada que a pesquisa acadêmica mostra é que o simples fato de defender um esporte apolítico já é, em si, uma baita atitude política. Pensa bem, é uma estratégia para legitimar as práticas, para evitar debates mais espinhosos, digamos assim. Ok, mas para a gente realmente sacar a importância desses clubes, a gente precisa entender o cenário. Onde é que essa história toda acontece? Na São Paulo dos anos 30. Olha só que impressionante. Nessa época, São Paulo já era uma cidade cosmopolita. Os dados do censo de 34 mostram isso. De mais de 1 milhão de habitantes, cerca de 67%, ou seja, mais de 2/3, eram estrangeiros ou filhos de estrangeiros. E a comunidade portuguesa era enorme, com quase 80 mil pessoas. Então imagine só, essa cidade fervilhando de gente de todo lugar. Nesse contexto, as associações, os clubes, não eram só um lugar para passar o tempo, de jeito nenhum. Eles eram essenciais, eram um sistema de apoio, um lugar para manter a cultura viva e, claro, um centro de influência. Beleza! Agora que a gente já entendeu o cenário, vamos conhecer os protagonistas dessa história. A primeira, claro, é a famosíssima Associação Portuguesa de Desportos. Ela nasceu em 1920, da união de 5 clubes menores. O foco principal era o futebol, óbvio, mas ela era muito mais que isso. Era um pilar da cultura popular da comunidade, especialmente com suas gigantescas festas joaninas. Do outro lado do espectro, a gente tinha o Clube Português, fundado também em 1920, mas com um perfil bem diferente. Era a elite da comunidade, sabe? Intelectuais, profissionais. A sede era num palacete chiquérrimo na Avenida São João. E as atividades iam de esgrima a palestras, tinham uma biblioteca enorme e até uma revista própria. E aí entra uma peça curiosa nesse quebra-cabeça, o Portugal Clube. Ele era muito parecido com o Clube Português, ambos fundados na mesma época, com membros da elite, foco em esgrima, mas o artigo aponta que existia uma rivalidade forte entre eles. Eram vizinhos, mas com pouquíssima colaboração. Bem interessante essa dinâmica, né? Mas olha só, apesar das diferenças e até das rivalidades, esses clubes sabiam se unir quando o assunto era mais sério. Vamos ver agora como eles formavam na prática uma rede de ação política. E o que é uma rede de ação política? É basicamente isso, uma teia de associações que trabalham juntas, seja de forma oficial ou por meio de amizades e contatos pessoais, para ter mais força, mais influência e alcançar objetivos em comum. E não é só teoria, não. A gente tem prova concreta. Dá uma olhada nesse trecho de um telegrama de 1937. 16 associações portuguesas, incluindo os clubes que a gente está falando, se uniram para mandar uma mensagem para o governo lá em Lisboa, defendendo a permanência de um cônsul. Isso é ação política na veia. E esse telegrama não foi um caso isolado, viu? Durante toda a década de 30, que foi bem agitada, essa união aconteceu várias vezes. Em 32, eles apoiaram a Revolução Constitucionalista. Em 33, tentaram criar uma federação só de associações portuguesas de São Paulo. E em 38, organizaram juntos a recepção para uma missão econômica de Portugal. Ou seja, era uma prática constante. Agora, essa rede não funcionava só no papel, com documentos oficiais. O que realmente fazia a coisa acontecer eram as pessoas. Eram líderes influentes que circulavam por esses diferentes espaços, conectando tudo. Pega o caso do Isidro Pedro dos Santos Costa. O cara foi presidente da Portuguesa entre 32 e 33. No mesmo ano, era vice-presidente da Casa de Portugal.
e, alguns anos depois, virou presidente do clube português. Ele era literalmente a ponte humana que ligava esses mundos. Ele personificava essa rede. E não era só ele. Outras figuras importantes, como Ricardo Severo, que foi um dos fundadores do Clube Português, da Câmara de Comércio e da Casa de Portugal, e também o Antônio Pereira Ignácio. Eles formavam uma verdadeira elite de lideranças que transitava por todas essas instituições, costurando uma teia de influência que abraçava toda a comunidade. Certo. Então, o que a gente tira de tudo isso? Qual é o jogo por trás do jogo? A grande lição é que esses clubes eram muito, mas muito mais do que um lugar para se divertir. O campo de futebol, o salão de festas, a biblioteca, tudo isso era, na verdade, um palco. Era ali que a política imigrante acontecia, onde a comunidade se organizava e defendia seus interesses. E isso tudo acaba trazendo uma reflexão para hoje, né? Fica a pergunta: quais são as arenas políticas invisíveis das nossas comunidades atualmente? Onde é que a política está acontecendo, bem na nossa frente, em lugares que a gente nem imagina?